Bom, turma, vamos corrigir as atividades que vocês fizeram. Então, página 157, exercício 1. A doença de Chagas ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Pergunta A. Como se chama o inseto transmissor da doença de Chagas? O inseto se chama barbeiro. Pergunta B. Como uma pessoa pode contrair a doença de Chagas? Quando o inseto pica uma pessoa, ele elimina suas fezes também. Se o inseto estiver contaminado, pode haver em suas fezes o protozoário causador da doença. Quando a pessoa coça a picada, as fezes entram em contato com o corpo, na nossa corrente sanguínea, e acaba nos infectando. Página 158, pergunta 2. No almoço, Felipe pediu para sua mãe que deixasse a carne de porco mais bem passada, pois estava um pouco crua. Contra qual doença ele estava se protegendo? Explique. Ele estava se protegendo contra a teníase. A carne de porco ou até mesmo a carne de boi, ela deve ser bem cozida, para não se correr o risco de se contaminar com a solitária. Número 3. Marina está brincando em um córrego que passa perto da sua casa. Que riscos Marina está correndo? Ela corre o risco de ser contaminada pelo verme do amarelão, entre outras diversas doenças que nós falamos já nessa aula, né? Número 4. A cólera ela é uma doença causada por uma bactéria. Como se contrai essa doença? A gente se contrai a cólera tomando água contaminada por fezes ou ingerindo alimentos contaminados. Pergunta B. Como devemos agir para evitar essas doenças? Nós devemos tomar água filtrada, comer verduras e legumes bem lavados ou cozidos e evitar comer frutos do mar crus. Continuando no Recordando Ideias, da página 158, exercício 1. Quais as principais causas de haver tantas doenças? Existem diversos motivos para haver tantas doenças. A falta de informação, a falta de higiene, a má alimentação, as más condições de moradia e principalmente um dos maiores causadores é a falta de saneamento básico, que acaba contaminando o solo, a água próxima daquele local. Página 159, exercício 2, e escreva 3 hábitos que contribuem para uma vida saudável. Lavar as mãos, lavar bem os alimentos antes de comer, praticar exercícios, não andar descalços em locais que podem estar contaminados. Existem diversas coisas que contribuem para uma vida saudável. Número 3, preencha o diagrama com as respostas das perguntas. Então, a pergunta 1. Doenças causadas por um verme chamado lombriga ou ascaris. Essa é a ascaridíase. Número 2. Doença causada pela ingestão de carne de porco ou de boi mal cozida é a teníase. Número 3. Doença adquirida pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo vibrião colérico é a cólera. Número 4, doença transmitida por um vírus que se aloja no organismo do mosquito Aedes aegypti, a dengue. E número 5, doença que causa fraqueza e indisposição, é o amarelão. Página 160, nós tínhamos diversas crianças fazendo recomendação, mas a gente queria saber qual deles está fazendo uma recomendação contra a esquistossomose ou a barriga d'água. Então, quem fez a recomendação correta foi o Giba. Se fezes humanas contaminadas com os ovos do esquistossomo forem jogadas na água, deles saem larvas que penetram num pequeno caramujo que está na concha e em seguida outras larvas saem dele e entrando em contato com a pele, mesmo que não existam feridas, pode nos contaminar. Por isso que o Giba disse que não devemos nadar em qualquer rio, pois eles podem estar contaminados, porque esses caramujos são encontrados em rios que têm a água contaminada.
Terminamos por hoje, tá, gente? Até mais!